Olá! Mais uma vez nós estamos aqui com uma lição da nossa classe Esther, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André. Nós nos reunimos todos os domingos às 9 horas da manhã para estudar a Palavra de Deus e eu vou ficar muito feliz se você estiver lá com a gente. Nós estamos vendo o tema A Mesa com Jesus e hoje nós vamos dar continuidade à Mesa da Despedida, a mesa em que Jesus se reuniu com seus discípulos para transmitir a eles os últimos ensinos, fazer sua oração, e nós estamos vendo tudo que antecedeu essa mesa. A semana passada nós vimos a demonstração de amor sacrificial que Jesus fez com seus discípulos ao lavar os seus pés. E hoje nós vamos dar continuidade a essa mesa. Vamos orar para que o Senhor possa falar ao meu coração e ao seu coração também. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós podemos falar a sua palavra em liberdade, Senhor, e nós queremos te pedir, Senhor, que agora o teu Santo Espírito, Senhor, atue no coração de cada pessoa que está ouvindo essa lição, Senhor, que o Senhor coloque as palavras que tu queres, Senhor, que sejam ouvidas e que essa lição possa, de alguma forma, transformar a vida de cada pessoa, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, foi uma lição de humildade que Jesus deu aos seus discípulos ao lavar seus pés, né? Naquela cena do lava-pés. E nós vimos como tudo aquilo, na verdade, encenava aquilo que iria ocorrer, que era Jesus realmente se sacrificando, se tornando servo, morrendo na cruz pelos pecados, purificando com seu sangue os pecados de todos e vencendo a morte, ressuscitando e vitoriosamente estando à destra do Pai. Então, depois, né, desse ato tão maravilhoso, nós vamos ver que nessa mesa vão ocorrer vários ensinos, promessas, orações, mas algo muito importante acontece logo depois do lava-pés. E nós vamos ver isso aqui em João, capítulo 13, do verso 13 a 20. Vamos abrir a Bíblia e olhar para este texto. João, capítulo 13, verso 13 a 20. Vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, serei bem-aventurado se as praticardes. Não me refiro a todos vós. Conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isto desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem eu receber, estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal pedindo, pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele, e Jesus lhe disse, o que estás para fazer? Faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Eu tenho sido muito abençoada para organizar essas aulas, olhando para mensagens realizadas pelo pastor John MacArthur e também com o livro A Mesa com Jesus, de Sinclair Ferguson. Então, essas são as duas pessoas que estão nos auxiliando para olhar
para a palavra de Deus. E nós agradecemos pela vida desses homens de Deus. E nós podemos ver aqui algo extremamente importante que acontece antes de Jesus começar realmente a fazer os seus ensinos. Nós vamos aqui olhar para Judas Iscariotes. Judas, o único discípulo de Jesus que não era galileu, da cidade de Queriote, por isso que é chamado Judas Iscariotes, mas que depois de tudo o que aconteceu, de ter traído Jesus, Judas sempre tem é referido, né, nas listas dos discípulos, em todos os lugares, como Judas o traidor. Para sempre, ele foi colocado como Judas o traidor, aquele que traiu Jesus com um beijo. É quinta-feira à noite, hora antes de Jesus ser preso, julgado, condenado, morto, e ali, naquela sala, nós temos Jesus e Judas face a face. Jesus, ele tinha um grupo de 12 discípulos, homens frágeis na fé, que apesar de terem visto muitos milagres, quando aconteciam as situações extremas de falta de alguma coisa, eles sempre ficavam sem saber como resolver aquilo. De fato, não confiavam que Jesus pudesse resolver todas as coisas. Eles duvidavam, na verdade, do poder de Cristo. E agora estava chegando um momento crucial em que Jesus morreria. E era muito importante que Jesus preparasse os seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer. Porque conhecendo o coração dos seus discípulos, ele podia antever que se ele não preparasse aqueles homens, cada situação que iria ocorrer dali para frente iria fazer com que eles duvidassem ainda mais do poder de Cristo. Por isso Jesus antecipou o que iria acontecer, a traição. Jesus quis dizer para os discípulos o que ia acontecer, porque senão, imaginem, né, aquele grupo ali fechado, de repente eles verem um deles traindo Jesus. Um daqueles que tinha passado 3 anos andando com eles, conversando com eles, comendo com eles, aquele que era responsável pelo dinheiro do grupo. Então, alguém ali que demonstrava ser de confiança, mas que iria trair Jesus. Como que isso realmente iria repercutir no coração daqueles homens? Então Jesus, ele antecipa essa traição. Jesus, ele precisava deixar claro àqueles homens frágeis que ele estava sim no controle de todas as coisas. No verso 18, nós vemos: não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura. Eu conheço quem eu escolhi. Não vai ser uma surpresa. Eu conheço você, eu sei o que você está passando, o que está se passando no seu coração. Eu sei quem é você. Eu conheço cada detalhe disso. João capítulo 6, verso 70, Jesus já havia dito, né, que Judas era o diabo. Olha aqui. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Então, Jesus, desde o começo, sabia tudo o que ia acontecer. Nada estava fugindo ao controle de Jesus. Ele conhecia o coração de Judas, ele sabia exatamente o que ele pensava e de que forma ele agiria. Ao saber que havia um traidor ali no meio deles, a força e a confiança espiritual deles poderia se enfraquecer. Mas era importante que eles soubessem que ninguém foge dos propósitos de Deus. Judas não era um acidente de percurso. Não era algo que tinha fugido do controle. Olha, estava tudo dando certinho. Agora Judas fez isso, né? Não. Ele sabia o homem, o propósito, o motivo, o momento e que tudo aquilo era para que a Escritura se cumprisse. Quando ele fizer o que vai fazer, isso não vai chocar Deus. Isso não vai atrapalhar os planos de Deus. Ele vai cumprir as Escrituras. É interessante como muitas vezes
nós ficamos surpresos com o que acontece no mundo. Como se as coisas, os homens no mundo pudessem de alguma forma estar atrapalhando aquilo que Deus tem para realizar. Mas Deus nunca é surpreendido, nada atrapalha o Senhor. Salmo 41, verso 9, diz assim: até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comi o pão, traiu-me. Né? Nós vemos isso em Salmo 41, 9. No final de sua oração, em João capítulo 17, verso 12, Jesus disse: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Judas, ele fez o que ele fez pela sua própria escolha. Esse é o grande mistério que a nossa mente humana não vai resolver, que é a parte da responsabilidade humana, né, das escolhas feitas por Judas de trair Jesus, e a soberania de Deus, que tinha aquilo como parte do seu plano maior. Não nos cabe entender como é que essas duas coisas funcionam, mas elas andam juntas. E nós só temos que aceitar e reconhecer que nada foge do plano de Deus, mas que também Judas teve a sua responsabilidade. Jesus, além de querer alertar aqueles discípulos para o que ia acontecer, para que a sua fé, a sua confiança não fossem fragilizadas, Jesus também queria tornar claro que ele não era uma vítima de Judas. Aquele hipócrita oculto ali no meio deles, né, não era poderoso, não era maior do que Jesus. Em Zacarias capítulo 11, os versos 12 e 13 dizem: eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, caso contrário, deixai-o. Pesaram para meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Foi isso exatamente o que Zacarias está falando aqui, foi isso exatamente que aconteceu com Judas. Judas pega as 30 moedas de prata, se arrepende e lança essas moedas no chão do templo, né, ao oleiro. Então, Judas em nenhum momento foi uma surpresa para Jesus. Ele não coloca em xeque a autoridade de Jesus, e sim ratifica o que já estava escrito nas escrituras que iriam acontecer. Judas não foi levado a fazer isso, ele fez porque ele era um demônio. Ele desceu totalmente até que Satanás assumiu o total controle da sua vida. Se nós formos ver o caminho que Judas foi percorrendo, as vezes em que Judas fala alguma coisa, né? Por exemplo, quando ele reclama que a mulher joga aquele perfume precioso aos pés de Jesus, achando que aquilo era um desperdício. Em vários momentos, Judas vai mostrando que, de fato, ele já estava descendo degraus, né? Para que realmente Satanás tomasse completamente o controle da vida dele. Era tão importante que todo mundo, todos os discípulos que estavam naquela sala soubessem disso. Olha só o que Jesus diz no verso 19. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu estou dizendo isso para vocês, para que quando acontecer, vocês saibam, vocês creiam que eu sou, né? Eu sou o Messias, eu controlo tudo, eu sou Deus. Muitas coisas estão escritas na palavra de Deus, não para nos apavorarem, não para nos deixarem preocupados, mas simplesmente para que quando acontecer, nós saibamos que é Deus quem está ali no controle. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, sabermos o nosso destino, saber que quando Jesus disse... não peço que os tire do mundo, mas que os livrai do mal, né? Ele estava dizendo pra gente, o mal vai estar aí. Mas no outro momento ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci esse mal, vocês também podem vencer. Então, o mal não nos surpreende. Quando a gente vê esse mundo mal, tudo que tem de problema nesse mundo, isso não serve para
diminuir a nossa confiança, a nossa fé. Nossa, como que Deus pode não controlar todas essas coisas? Não, ele já disse que isso ia acontecer. Então isso só me faz confiar ainda mais nele, reconhecendo realmente que ele é o Senhor de tudo. Então, nós vemos aqui que a traição é anunciada no verso 20. Em verdade vos digo. Todas as vezes que Jesus usa esse termo, né? Em verdade, ele está afirmando veementemente: quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Diante de tudo que vai acontecer, eu estou dizendo que a comissão de vocês, né? O ide por todo mundo, o anunciar, continua a mesma coisa. Permanece o mesmo. Ainda que tenha um desertor vil aqui no nosso meio. Isso não muda em nada. Quem receber, aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. Vocês saindo para pregar em meu nome, serão recebidos como se eu mesmo tivesse sendo recebido. Então, essa traição, isso tudo que vai acontecer, não muda em nada a comissão de vocês, a missão, né? Aquilo que vocês devem realizar, não altera em nada. Vocês são meus representantes, e o que eu prometi a vocês, eu não prometi a esse traidor. Então, não pensem que eu falhei de alguma forma, que a coisa não deu certo, que houve um deslize, né? Não. A traição de Judas não abala o chamado dos discípulos. O mundo ama quando surgem algum cristão que cai, que é falso, que mostra uma vida cristã hipócrita. Como o mundo celebra isso? Por quê? Porque eles querem justificar a sua própria infidelidade. Claro que eu não posso acreditar nisso. Olha o que aconteceu com fulano, com ciclano, né? Olha o que eles estão fazendo. Mas a verdade é que aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Ele tem como propósito da nossa vida, não muda em nada o que o outro faz. Ai, olha, eu não frequento mais igreja porque eu fiquei muito decepcionada, porque eu vi um pastor que pecou, porque eu vi um irmão que não sei... Isso não tem nada a ver, isso você está justificando a sua infidelidade. Porque o relacionamento entre Deus e nós é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Claro que nós podemos nos abalar. Puxa vida, como que pode acontecer isso? Nos entristecer por ver um irmão caindo. Mas isso não justifica a nossa infidelidade, não justifica a nossa falta de compromisso. O mundo, então, ama esses cristãos falsos. Eles querem justificar a sua infidelidade, mas não muda a comissão dos fiéis e verdadeiros cristãos. Nós podemos sim sentir a deserção, mas o nosso compromisso continua. Gálatas capítulo 4, verso 14, Paulo fala disso para os Gálatas. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo tinha suas fragilidades, Paulo tinha os seus problemas de saúde, Paulo tinha suas fraquezas, mas o que ele está dizendo aqui? Vocês não olharam para isso, mas vocês me receberam como quem estava recebendo um anjo de Deus. Quando a palavra de Deus vem para nós, né, nós temos que olhar para aquilo que Deus está falando, e não para aquela pessoa que está ali. Claro que nós temos sim pastores que têm cometido muitos erros, pecados pesados, profundos, mas nós temos que olhar com os nossos olhos fixos em Jesus e saber que a justiça de Deus, ela é muito, muito eficiente e eficaz. O justo Deus, né, não deixará que alguém leve vantagem sobre o seu povo e passe por isso impune. Então nós devemos confiar no Senhor e não justificar os nossos pecados, a nossa deserção por conta do erro dessas pessoas. Jesus então fortalece os seus discípulos para que não pensem de forma alguma que isso violou de alguma forma o plano
de Deus e que agora esse plano está em fragmentos. No verso 21, nós vemos que Jesus, depois de falar essas coisas, ele perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Jesus aqui deve ter ficado realmente muito perturbado. Era o momento de tornar às claras aquilo que com certeza já entristecia há muito tempo o coração de Jesus. Não deve ter sido fácil para Jesus caminhar lado a lado com Judas, sabendo tudo o que iria acontecer. Além de sentir a traição que viria, ele também tinha a tristeza de ver aquela pessoa, né, indo para a perdição, optando realmente por se perder. Então, quantas vezes nós podemos imaginar que Jesus se sentou na presença de Judas, sabendo o que ele era, quem ele era, o que ele iria fazer, e perturbado com aquela alma indo para a condenação eterna, perturbado com aquele pecado que estava ali. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é horrível você estar perto de alguém que você sente a opressão do inimigo realmente, né? Jesus aqui está profundamente perturbado. O espírito dele está perturbado, tentando evitar o contato com aquele filho de Satanás que estava prestes a traí-lo. O próprio Satanás havia entrado em Judas e Jesus então se perturba e aí ele vai declarar realmente que alguém ali vai traí-lo. Judas é uma espécie de modelo da depravação que iria vir sobre ele quando ele morresse. E é interessante a gente ver aqui que quando Jesus fala isso, os discípulos ficam assustados com isso, né? Então os discípulos se entreolharam sem saber de quem ele falava. No relato de Mateus, diz que eles começam a falar: não sou eu, que nem criança, né? Que fala: ele tá falando isso, mas não vou ser eu, não, nem, imagina, nem eu. Eles ficam assustados. Imagina, gente, você faz parte de uma equipe, de uma diretoria, de uma empresa, sei lá. E você tá lá naquela reunião, aquela mesa posta ali, vocês todos juntos, e de repente o diretor lá fala assim: alguém aqui vai me trair. Alguém aqui passou para o concorrente os detalhes do nosso projeto. Nossa, na hora, aquilo é um choque. Nossa, quem que traiu? Agora nós estamos falando aqui de Jesus, que andou 3 anos com aqueles discípulos, e de repente fala: alguém aqui vai me trair. Os discípulos ficam surpresos, né? E o que nós devemos saber é que sempre haverá hipócritas em qualquer lugar, na igreja, no ministério, em missões. Isso, gente, sempre vai existir. Satanás garante isso, porque ele quer minar por dentro de qualquer organização. Numa igreja, não são todas as pessoas ali: nossa, olha que incrível essa igreja, vou mudar de igreja, vou para uma igreja que eu fui lá fazer uma visita e eu vi que lá não, todo mundo é perfeito. Isso, fique lá um tempo e logo você vai descobrir que também existe hipocrisia, porque Satanás continua agindo. E ali no meio daqueles discípulos de Jesus, havia um hipócrita, havia alguém que estava pronto a trair Jesus. E assim como Satanás garante que sempre haja esse elemento, Cristo, ele sabe de tudo. E o plano de Deus vai julgar a cada um. Os discípulos não tinham entendido aquela parábola do joio e do trigo, né? No mesmo lugar ali, joio e trigo. Mas Deus julgará cada um deles. E é muito interessante essa cena aqui. Eu dei risada quando eu estava lendo, né? Porque Jesus fala isso, os discípulos se entreolham: nossa, quem será? Não sou eu. E aí ele vai relatar o seguinte: então, perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, a quem Jesus amava. João adora esse título para si mesmo. Assim como ficou o título de Judas o traidor, ficou de João, o discípulo que era amado por Jesus, né? E ele sempre que pode aqui, ele vai usar esse título.
Então ali perto de Jesus estava João. E o Simão Pedro estava um pouco mais longe de Jesus. Mas ele fez aquilo que muitos de nós faríamos, né? Ele fez um sinal para João. João, olha para cá. Ele não podia falar alto, né? E ele faz um sinal e fala para o João, pergunta para ele de quem ele está falando. Isso é muito legal, né? Ó, João, pergunta aí para Jesus quem que ele está falando. E o João, acho que muito sem graça, né? Com aqueles sinais de Pedro, vira para Jesus e realmente faz essa pergunta. Senhor, quem é? E Jesus responde, olha, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse é o que vai me trair. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ah, será que isso é só uma ceninha, né? Por que Jesus faz isso de molhar? Não, isso é muito importante. Como vocês sabem, não sei se vocês já viram, né? Eles, quando comiam, tinham uns pães que eles rasgavam e eles tinham umas espécies de pastas feitas de grão de bico, ervas e tal, que eles molhavam o pão e comiam. E o anfitrião, ele pegava o pedaço de pão, fazia isso, colocava naquela pasta ali e ele dava para o convidado mais importante. Olha só que honra ele dá a Judas, aquele que vai trair ele, né? E então ele faz isso, dá aquele pedaço de pão e quando isso acontece, Satanás entra nele e aí Jesus dá a ordem a Judas. A Judas, ele dá ordem ao próprio Satanás, né? Olha, aquilo que você tem para fazer, faz-o depressa. É Jesus quem aperta o botão para começar realmente todo o caminho até a cruz, a sua morte, a sua ressurreição. Faça depressa. E ali, parece que somente João e Pedro ficam sabendo que é Judas que vai fazer isso. E nós vemos então que Jesus manda Judas fazer o que tem que fazer e era noite. Nunca mais Judas veria a luz. Hoje ele deve estar lá em arrependimento eterno. Muitos, eu já até ouvi essa blasfêmia, né? Da pessoa falar assim, eu quero ir para o inferno porque lá eu vou ter muitos amigos, vou passar a eternidade no inferno. Não pensem que o inferno vai ser uma rave, vai ser um lugar de música. E a Bíblia fala que o inferno será um lugar de tormento eterno. Principalmente o arrependimento de estar ali porque você cometeu aquele ato, né? De não confiar realmente no Senhor Jesus, de entregar sua vida eternamente sofrendo. Isso é terrível. E é isso que aconteceu com Judas. Nós vemos aqui, gente, muitas lições, várias lições. A primeira delas é da oportunidade perdida. Judas desperdiçou um privilégio muito grande, que foi o de conhecer a Jesus, a sua verdade, de ver realmente a sua beleza, compreender a glória dele e se voltar para o Senhor. Ele caminhou durante 3 anos com Jesus, mas ele não conheceu a Jesus. E essa é uma lição muito importante. Às vezes, até mesmo por hábito, né? Os filhos de crentes, aqueles que são criados na igreja, podem realmente andar com Jesus, adotar uma vida cristã, porque adotam os hábitos de seus pais, adotam a forma de vida dos seus pais. É costume, vai para a igreja, volta da igreja, não bebe, não fuma. Mas é muito mais do que isso a experiência com Jesus. Jesus não estava presente na vida inteiramente de Judas. Ele podia estar fisicamente presente, mas ele não estava no coração de Judas. E isso é algo que nós temos que analisar. O quanto que nós realmente usufruímos desse privilégio que é caminhar com Jesus. A outra lição que nós vemos aqui é que se de um lado nós temos uma traição tão vil, nós podemos também identificar a amorosa paciência de Jesus em como ele trata Judas. Vamos olhar aqui em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47, o momento da traição
de Judas. Diz assim: enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão, com espadas e pedaços de paus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Olha só a forma como Jesus trata Judas. Judas, em toda a sua hipocrisia, né? Vem e diz: salve, Rabi, salve, mestre, e dá um beijo em Jesus, e Jesus o chama o quê? De amigo. Jesus, naquele momento, poderia ter dito: sai, Satanás, né? Ou grande traidor. Não, ele o chama de amigo. Essa é a paciência amorosa do nosso Senhor. E graças a Deus que Jesus é assim. Que glória! Pela graça, Ele olha para nós e na nossa vileza também, Ele nos diz: amigo, né? Ele se aproxima de nós, Ele nos resgata do pecado. E isso é maravilhoso. Essa é mais uma lição que nós podemos ver aqui nesse trecho. A outra coisa que nós podemos ver aqui é o quão envolvido Satanás está na hipocrisia espiritual e como as pessoas podem cair no controle de Satanás. Aquele que é ocupado pelo Espírito Santo, o Satanás não entra nele, né? Nós não precisamos ficar com medo de que Satanás vai entrar em nós, mas ele pode, sim, através de diversas situações, de circunstâncias, do espaço que nós vamos dando para ele na nossa vida, e ir tomando controle através da nossa ambição, do nosso desejo de poder, da nossa desejo de prosperidade, desse olhar que temos para as coisas desse mundo. E aí ele vai assumindo o controle da nossa vida e vai apagando o espírito. Então, nós temos que entender que nessa hipocrisia espiritual, né, nesse farisaísmo de querer mostrar para as pessoas, vai ficar, eu não paro e penso na minha condição espiritual. Por exemplo, quando eu digo: não, eu vou na igreja, porque senão as pessoas, o que as pessoas vão ficar pensando? Eu não tenho que pensar no que as pessoas estão pensando. Eu tenho que pensar o porquê eu não estou tendo desejo de ir à igreja. Por que que... não, eu vou falar que eu faço devocional todo dia, porque senão as pessoas vão ficar me cobrando, melhor eu falar que eu faço. Não, o problema não é o que as pessoas vão te cobrar, é o porquê você não tem desejo de se alimentar da palavra de Deus. Então, nós temos que ver que por trás da hipocrisia, dessa aparência religiosa, nós, na verdade, temos ali o inimigo atuando. E nós devemos realmente nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para enfrentar essas artimanhas que o inimigo coloca na nossa vida. A hipocrisia, ela é letal e ela torna a vida inútil. A vida cristã falsa, inútil. Judas, pela sua hipocrisia, alcançou o quê? A morte, né? Judas não teve nenhum lucro naquilo que ele fez. Sua vida falsa o levou à morte. E é isso que nós devemos evitar a todo preço, né? Entregando completamente o controle da nossa vida ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, querendo aprender dele, querendo, pela graça, usufruir das bênçãos que ele nos traz. Nada que homens pecadores façam podem frustrar os propósitos de Deus. Isso é outra lição que nós temos. Você, talvez, fique muitas vezes indignada porque líderes religiosos aqui do nosso país tomam determinadas posições, fazem coisas assim, que você fala: pronto, olha só, a Igreja de Cristo agora vai para a ruína por causa dessas pessoas. Lembre-se sempre que a Igreja de Cristo segue vitoriosa até o encontro com Ele, é a noiva de Cristo. E nada foge aos propósitos de Deus. É Ele quem traça os planos, é Ele quem quer ver firmes os nossos passos,
andando realmente dentro dos propósitos dele. Uma coisa importante que é falada aqui é que a aparente tragédia da cruz foi o triunfo da redenção. O que parecia ser a vitória de Satanás foi a sua derrota. Gênesis, capítulo 50, verso 20. Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Aqui José está falando, né? Olha, o que vocês, meus irmãos, fizeram comigo, aquele aparente mal, Deus usou para o bem, para que as pessoas fossem salvas da fome no Egito. Então é isso, essa lição que nós devemos tirar. Judas, o mal, na verdade, foi usado para acionar o botão de toda a maravilha da nossa salvação. Não pense que o mal triunfa. Ele está aí, né? O Senhor tem controle de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer no nosso amanhã. Não é uma eleição que vai determinar o que de bom ou de mal virá sobre nós, a Igreja de Cristo. É claro que nós devemos ser cristãos atuantes, ser pessoas que também tomam suas posições no momento certo, que votam de uma determinada forma, de acordo com aquilo que o Senhor dirige a nossa mente, o nosso coração, mas nós nunca podemos imaginar que é isso que vai determinar o nosso futuro, porque o nosso futuro já está totalmente planejado e entregue nas mãos do Senhor. Que essa mensagem de hoje, desse trecho tão maravilhoso dessa mesa da despedida, possa ter sido bênção na sua vida, que afaste de você as preocupações quanto à vitória do mal sobre o bem. Não, o nosso Senhor é vitorioso. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai e ele voltará em glória para reinar eternamente. Que isso possa ser bênção na sua vida. Deus abençoe.